tema que me foi destinado, até que foi de minha escolha também, né, Juliana, diz respeito a um contexto que já vem sendo tamanho o grau de importância que ele adquiriu na nova legislação, o novo CPC, festejado novo CPC, que ele, só nesse congresso, tem 5 abordagens em painéis e em conferências em torno da mesma temática. Pois bem, desde 5 anos, mais ou menos, vem se debatendo, e em 2014, finalmente, se conseguiu estabelecer um texto final no Senado, apto a ser sancionado pela Presidente da República. Antes disso, no entanto, muitos debates foram proporcionados por inúmeros segmentos da sociedade, desde a Associação dos Magistrados até a OAB. O Código Novo vem com uma dotação de carga valorativa em torno da celeridade, da efetividade da justiça e, sobretudo, de grandes lutas, de premiar grandes lutas da advocacia brasileira. A contagem dos prazos processuais dias úteis, o recesso forense em cada final de ano, os honorários de sucumbência, a inexistência, a possibilidade do desembargador ou do ministro determinar a complementação do preparo judicial sem a deserção automática, a abolição daquela famigerada preclusão temporal antecipada, que era a possibilidade de se considerar deserto o recurso, se impetrado anteriormente à fruição do prazo recursal, que era uma construção da jurisprudência, não era do Código. Então, dentro desse contexto, foi uma grande vitória. E eu presenciei, a Juliana mencionou no meu currículo, muito me honra ter participado da comissão, uma das comissões que a OAB constituiu e a que terminou a apreciação durante o decorrer de 2014, e cujo trabalho foi, durante o ano todo, naquela dinâmica do Senado Federal, com emendas e com proposições supressivas, emendas substitutivas. Em cada situação dessas, a gente fazia uma reunião mensal, comparava os textos que estavam sendo discutidos e, mediante manifestação formal da OAB Federal, se tentou e se conseguiu dar muita carga participativa da advocacia brasileira. Então, sem dúvida nenhuma, uma grande vitória. E nada mais do que também uma vitória é a redação do antigo 486, que na última versão final ficou em 489 o texto, que é a fundamentação da decisão judicial. A fundamentação da decisão judicial, tal como ela vem revelada no artigo 489 do novo CPC, é muito mais do que apenas um controle de nulidade dessa decisão. A decisão judicial hoje, ela tem uma série de requisitos, a contrário senso do que prevê, porque o artigo 489, como os senhores já devem ter constatado, ele considera nula a decisão que não cumprir todos os requisitos que lá estão, ou seja, a contrário senso, estabelece requisitos para que a decisão seja efetiva, seja eficaz e não seja eivada de nulidade. Dentro dessa sistemática que adquiriu o Código, a ideia aqui é nos transportarmos para 3 situações que, aparentemente, ao menos, podem ensejar na colisão da sistematização do Código, e, em especial, da circunstância de ser ou não atendidos de forma plena o comando do 489, parágrafo 2º e 1º. O parágrafo 2º, aliás, ponderação de normas, é o parágrafo 1º, cujos incisos estabelecem praticamente um manual de instruções de como deve se portar a decisão judicial. E não só a sentença, também o acórdão e também a decisão interlocutória. Só escapou desse contexto o despacho de mero expediente. Portanto, a decisão que tiver aquela forma padronizada, aquela forma absolutamente desconectada, não correspondente ao contexto do processo em si, ela será
no mínimo, violadora do 489 do novo Código de Processo Civil. Em termos de contexto desse artigo, a exteriorização das decisões judiciais passa, portanto, por um necessário estabelecimento daquilo que é muito mais eficaz, não só para o advogado, mas também para a parte. Do ponto de vista do sucumbente, o juiz ter que externar as razões do seu convencimento estabelecem para o sucumbente a possibilidade de entender como é que ele vai manejar o seu recurso e entender o conteúdo da decisão judicial a partir do seu caso específico. Do ponto de vista do órgão recursal, o tribunal tem condições de aventar o equívoco da decisão ou mantê-la nos seus próprios fundamentos a partir, de novo, desse requisito de fundamentação. E, do ponto de vista do próprio magistrado, a fundamentação garante o princípio da imparcialidade do juiz. Portanto, não é à toa que esse artigo de lei, aparentemente parece tão simples, foi tão festejado pelos juristas, pela advocacia e um pouco menos pela magistratura. Não raro temos ouvido manifestações de juízes, de desembargadores, de ministros, tendentes a colidir esse dispositivo legal com a celeridade, com o princípio da celeridade que consta lá das normas gerais. Por conta do excesso de processos hoje, dos milhões de processos que tramitam perante o judiciário brasileiro, em todas as suas instâncias, é natural que, nesse primeiro momento, se pense que a forma pela qual a decisão deverá ser construída afete a maneira pela qual ela é exarada. E é certo que, necessariamente, do ponto de vista formal, do ponto de vista legislativo, a jurisprudência brasileira terá que passar por uma transformação. Hoje de manhã, dizia a professora Priscila Sá, minha conterrânea lá da Universidade de Blumenau, que o recorte e cola das decisões judiciais passa necessariamente pela iniciativa, hoje, dos advogados, que constroem a dialética do processo a partir de uma tese consignada na petição inicial, ou vários fundamentos, e a contestação do réu. Então, desse contexto de demonstração relacionada ao fato e à prova dos autos e à norma jurídica aplicável ao caso concreto de direito material, certamente, isso, de uma forma absolutamente prática, vai ensejar, talvez, numa movimentação de conteúdo da jurisprudência. É essa a nossa expectativa, doutor Bratti, porque, se não for dessa forma, nosso ilustre presidente da seccional catarinense, vice-presidente da seccional catarinense, se não for dessa forma, esse artigo não tem como ser aplicado. Vejam, se a motivação pressupõe necessariamente a conexão do caso concreto com a decisão judicial, em outras palavras, a decisão judicial não é genérica, ela é específica, evidentemente que haverá dessa dialética um contexto que produzirá a decisão. Só que, lamentavelmente, nós temos uma cultura arraigada, estabelecida, de um lado nas súmulas, em outro lado de uma jurisprudência absolutamente recalcitrante. Por exemplo, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, agora em maio, foi proferida uma decisão que, ao analisar a prova do processo, naquelas decisões que nós conhecemos de longa data, não recebendo o recurso especial por conta de não haver matéria fático-probatória não sujeita ao exame de admissibilidade do recurso especial, fez consignar, já de plano, um voto da nossa ministra Maria Isabel Galotti, recente, de 7 de abril de 2015.
ela fez consignar exatamente o que eu chamo a antítese do que dispõe o artigo 486, que é a proposta de interpretação do artigo 370 do novo CPC, do mesmo modo que era interpretado o artigo 131 do vetusto Código de Processo Civil. Se vocês bem lembram, no 131 do revogado Código de Processo Civil, havia a primazia da livre apreciação da prova. Essa expressão livre apreciação da prova era absolutamente contextualizada no contexto da avaliação da instrução probatória, da teoria geral da prova. No entanto, ela trazia como significado para o magistrado, exatamente na produção da sentença, da decisão judicial decorrente da instrução probatória, a chamada livre apreciação num contexto de discricionariedade. Então, assim como o magistrado escolhe qual é o valor que ele dá para a prova produzida pelas partes, porque ele, dizia Didi ontem, ele é o destinatário da prova e, portanto, como dono da prova, ele escolhe qual a prova a ser produzida, também ele, nesse contexto, escolhe qual é o argumento jurídico que ele vai produzir para a decisão judicial. E refuta todos os outros argumentos da parte, com vistas a ter em si a discricionariedade judicial. A partir desse conjunto de um contexto de jurisprudência bastante consolidado nos tribunais, a livre apreciação da prova levou certamente àquilo que se chama discricionariedade da decisão judicial e que leva, nas palavras de Lênin Streck, ao arbítrio, à escolha, à produção de uma decisão que leva em conta aquela expressão que eu não gosto de ouvir, que é aquela no meu sentir. No meu sentir, penso que... E no meu sentir, a sensação é de um sujeito absolutamente com conteúdo de sentimento individual. Não é um sujeito que se preocupa com o conteúdo objetivo da lide. Então, no meu sentir, no meu humilde modo de ver, essa conjugação de princípios de conteúdo do novo código não se coaduna mais nem por força de expressão, porque a decisão, seja ela interlocutória, concedendo tutela antecipada, seja ela definitiva ou terminativa no término do processo de conhecimento, seja ela a produção de um órgão colegiado e um acórdão dos tribunais, ela necessariamente não pode ter um conteúdo discricionário. O juiz não escolhe qual é a decisão mais adequada com vistas à sua maneira subjetiva de entender a lei, genericamente falando. Ele necessariamente tem um compromisso de avaliação do resultado que compõe essa dialética autor e réu. Pois bem, nesse conteúdo, essa decisão ao qual eu me referi, expressamente, agora, no porvir do 2015, portanto, já no 2016, em plena vigência do Código de Processo Civil, que entrou em vigor dia 18, né, de março desse mesmo ano, taxativamente, na ementa, se digitarmos livre convencimento, nós vamos ver a produção de uma decisão do STJ recente, estabelecendo o fantasma do livre convencimento de volta na apreciação da prova e, por conseguinte, estabelecendo o juiz como destinatário final da prova, deferirá a produção probatória a partir da formação do seu convencimento. E, como dizia ontem o Cássio Scarpinella Bueno, grande jurista, aliás, o doutor Pedro está de parabéns aqui com as palestras no lado de lá que ele produziu. Aqui nós, modestamente, estamos propondo apenas uma discussão. O Cássio disse ontem, quem se convence não está preocupado com o argumento jurídico das partes. Quem se convence é uma percepção muito própria daquilo que lhe é absolutamente peculiar e que não necessariamente conducente a a única decisão que deveria ser produzida naquele processo. Porque motivar
segundo alguma linha de doutrina, motivar é muito mais ainda do que fundamentar. A motivação é constitucional, está no artigo 11 do CPC e vem de novo no 489 na forma de fundamentação. Motivar é estabelecer a conexão lógica, dialética, entre aquilo que é a realidade fática do processo e as circunstâncias jurídicas necessárias a que se estabeleça uma solução adequada. Nós não estamos dentro daquilo que se estabelece, constitui o erro judiciário. Nós não estamos, a fundamentação da decisão está na racionalidade, na relação lógica, na congruência entre as razões de decidir e o caso concreto. No plano do erro judiciário, o erro de interpretação, ou mesmo da absorção da realidade fática, evidentemente não estão nesse contexto, porque a fundamentação não é um requisito para acerto ou para aplicação da justiça. É um requisito para que a decisão faça relação entre as partes. E, com isso, produza um resultado esperado. Afetando, inclusive, ou contribuindo para a segurança jurídica. Porque, se nós imaginarmos que o estabelecimento de emendas absolutamente desconectadas do caso concreto criam precedentes judiciais, nós certamente nos depararemos com uma absoluta insegurança jurídica. De um outro ponto, que eu queria também deixar consignado, nós temos uma construção jurisprudencial baseada, muitas vezes, na escolha da norma mais adequada do ponto de vista subjetivo do magistrado. Então, por exemplo, num caso de contrato de plano de saúde que reproduz o artigo da lei de plano de saúde, que é de 97, a decisão vem nulificando a cláusula do contrato que reproduz essa lei e, no entanto, se baseia na norma do Código de Defesa do Consumidor. Então, ao escolher a norma a ser aplicada, não estaria o juiz revogando ou nulificando não só o contrato como instrumento jurídico, mas também a própria lei que estabeleceu aquela relação jurídica? De que modo o judiciário vai conseguir compatibilizar isso com a necessária obrigatoriedade de respeito dos precedentes? Então, a preocupação que se tem nesse atual estágio de coisas é, primeiro, se garantir que o artigo 486 não seja apenas retórica, porque a preocupação anteriormente da classe dos juristas, enfim, de quem conseguiu que esse artigo não fosse vetado, e as tentativas foram grandes, no sentido de... Agora a Juliana me mostrou 10 minutos e eu perdi o fundamento. Como ontem o Didier, não tem problema. Na questão da relativização da norma jurídica, portanto, há que se prestar muita atenção no fundamento pelo qual a norma pode ser afastada, mas o caso concreto precisa ser examinado. Então, a decisão judicial que diz assim, é consentânea na jurisprudência catarinense que essa cláusula viola o Código de Defesa do Consumidor, finge que a outra lei não existe. E, absolutamente, não considera nenhum tipo de fundamento fático daquele processo, na minha opinião, é uma decisão que precisa ser modificada. É uma cultura jurídica que precisa ser modificada. E essa cultura jurídica certamente será, não só dos advogados que constituem o início da relação processual, mas, por certo, do Poder Judiciário. Sob pena de a gente incorrer naquela frase muito celebrada do poeta Cazuza, eu vejo aqui um museu de grandes novidades, né? A gente, necessariamente, nesse contexto da academia, nesse contexto do debate, no âmbito mesmo da petição que a gente o dia inteiro produz na advocacia, na teoria jurídica que os professores lecionam nas universidades, há que se estabelecer um novo paradigma.
rompendo com o paradigma anterior, que é justamente estabelecer uma relação entre a livre apreciação da prova e o livre convencimento. O livre convencimento leva à arbitrariedade, o livre convencimento premia a discricionariedade. Quem é discricionário escolhe. O juiz não deve ter escolha. O juiz tem que decidir conforme aquilo que revela-lhe o processo. E vejam que na nova sistemática do CPC, no texto da lei, na sistemática, a palavra livre convencimento foi abolida. A nova disposição a respeito da teoria geral da prova eliminou a livre apreciação da prova. Vem a jurisprudência, já imediatamente, praticamente em abril, e já ressuscita o fantasma da livre apreciação da prova. Com isso, nós também temos decisões que, em algum grau, também são preocupantes. Também, posteriormente ao novo CPC, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro disse o seguinte: o magistrado, em qualquer grau de jurisdição, deve enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, a partir da inteligência do inciso 4 do parágrafo 1º do 482, do CPC 489. Desnecessária, diz ainda o acórdão, desnecessária a referência a todos os normativos legais e jurisprudenciais trazidos pelas partes. Bom, se for desnecessária a referência aos normativos legais produzidos pela parte, evidentemente que nós não estamos cumprindo todos os incisos do artigo 489. Por fim, só para ficar registrado, o parágrafo 2º vem com uma possibilidade de ponderação das normas. Ponderar as normas significa também escolher qual é a norma a ser utilizada naquele processo. Há uma discussão teórica se ponderar normas é possível, e Fred Didier diz que Leno Streck diz que não é possível, que ponderação é o método do alexiano e que esse método só se aplica a princípios, não se aplica a normas. Mas, superada essa discussão no plano teórico, no plano acadêmico, é fato que no Supremo Tribunal Federal, uma tese de doutorado de um jurista chamado Fausto de Moraes constatou que 200 vezes, 200 acórdãos diferentes do Supremo Tribunal Federal, que fundamentou sua decisão no método de ponderação de princípios e normas, essas 200 vezes não utilizaram nenhum método de ponderação trazido pela doutrina alemã. Então, acaba-se por constatar que a decisão judicial ela vem com uma carga de autoridade baseada, Isabela, na citação de juristas estrangeiros, especialmente, que trazem um conteúdo de autoridade, de erudição para a decisão, mas que, no frigir dos ovos, não revela exatamente aquilo que o jurista premiou. Então, do ponto de vista da ponderação das normas, que está no parágrafo 2º, do ponto de vista do 374, que não diz livre convencimento, se produz a interpretação do 489, parágrafo 1º. Ou o juiz livre aprecia a prova e livre se convence, ou o juiz tem, afinal de contas, um compromisso de justificar qual é a escolha dessa prova, qual é a prova a ser produzida, qual é o significado que ela tem para aquele processo, e, consequentemente, constrói a sua decisão baseado não na livre apreciação e não no livre convencimento, o famigerado livre convencimento, que afeta a segurança jurídica especialmente. Então, nessa perspectiva, e diante dessas breves considerações, eu fico com Leno Streck, que diz o seguinte: não podemos admitir que, nessa quadra da história, sejamos levados por argumentos que afastam o conteúdo de uma lei democraticamente legitimada, com base em uma suposta superação da literalidade do texto legal. Esse argumento é despistador e com o risco de afetar o plano e a construção democrática do Estado de Direito. Muito obrigada.